Fala pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o período regencial. Para começar falando sobre o período regencial, não esqueçam de ver o primeiro vídeo anterior falando sobre algumas questões relacionadas ao primeiro reinado e ao processo de abdicação de Dom Pedro I. Então a gente tem um momento, em 1831, de uma política conturbada, de inúmeras acusações relacionadas a Dom Pedro I como um imperador absolutista, e alguns até galgavam, consideravam o processo de golpe como a Revolução do 7 de abril. E aí dentro dessa nova divisão política você tem o aparecimento de uma nova opinião pública, a explosão e o aparecimento de uma série de periódicos e uma divisão política entre os liberais exaltados, os liberais moderados e também os restauradores. Bom, e politicamente, quem eram esses moderados, exaltados e restauradores? Os moderados eles eram formados por produtores rurais, comerciantes, por padres e militares. Você tinha uma defesa de reformas políticas institucionais, mas sem atingir e sem trazer mudanças significativas com relação à ordem imperial, e defendia uma monarquia constitucional. Já os exaltados eram formados por pessoas das camadas médias urbanas, funcionários públicos, também militares. Você tinha uma defesa de reformas políticas e reformas sociais com ideais considerados, entre aspas, democráticos, e você tinha também a defesa do fim gradual da escravidão. Já os restauradores eram formados por comerciantes portugueses, por oficiais do exército, entre outros grupos de proprietários também, e você tinha uma defesa de uma monarquia constitucional centralizada e também o próprio retorno da figura de Dom Pedro I dentro desse processo. E aí, como é que se dividiu, já que a gente está falando de um momento de vácuo de poder nessa saída de Dom Pedro, como é que se dividiu politicamente essa regência que estava se formando, já que Dom Pedro II ainda não poderia assumir? Você teve inicialmente de abril a junho de 1831 a regência trina provisória. Depois você teve de 31 a 35 a regência trina permanente. E trina significa 3 governantes que dividiam as principais questões políticas. E aí de 35 a 37 você tem uma regência una com o padre Diogo Feijó. E de 37 até 40 você tem uma regência una de Araújo Lima, certo? E aí essa regência trina provisória, ela foi eleita pela Assembleia e tinha como objetivo fazer essa transição para a regência trina permanente. E aí, inicialmente, você teve algumas reformas políticas dentro desse processo de formação política regencial. O primeiro foi a Lei da Regência, que justamente ela modifica a estrutura de poder, e isso faz com que a Câmara, que compreendia a Assembleia Geral, uma espécie de Câmara dos Deputados que a gente tem em Brasília, por exemplo, dadas as devidas proporções, ela tivesse muito mais autonomia se comparado ao período do primeiro reinado. Então os regentes trinos eles estavam conectados essencialmente às principais decisões da Câmara. Além disso, você tem a criação do Juizado de Paz, que era um magistrado não profissional, que tinha responsabilidade local, e esses magistrados profissionais eles decidiam uma série de questões que antes era associado aos juízes de direito, ou até mesmo o próprio corpo de polícia. E além disso, dentro desse período político, você tem uma ascensão da política liberal, já que a gente está falando de uma maior autonomia da Câmara, maior autonomia também das províncias em resultado dessa descentralização. Então você tem a ascensão de alguns periódicos liberais e políticos liberais dentro desse contexto. Com a chegada da regência trina permanente, você tem algumas modificações no Código de Processo Criminal e a criação da Guarda Nacional. Então a criação da Guarda Nacional, o objetivo é justamente ter cortes nos gastos militares, muito em resultado dos gastos que aconteceram na Guerra da Cisplatina. Você tem também um princípio de trazer uma segurança aos seus cidadãos, que eram os cidadãos que faziam parte da Guarda Nacional. Era um serviço obrigatório para maiores de 18 anos. E, além disso, ele não era remunerado e foi responsável pela formação de algumas milícias, certo? E a Guarda Nacional ela teve um papel significativo na repressão de alguns motins
revoltas e revoluções que aconteceram no período regencial. Dentro desse bojo de reformas políticas, você tem um ato adicional, que é uma espécie de que alguns historiadores elencam como a experiência republicana. O ato adicional ele vem como resultado de uma conciliação entre os exaltados e moderados, os liberais, né? E ele tem como itens, né, como algumas dessas reformas constitucionais, a substituição da regência trina pela regência una, a criação de assembleias legislativas nas províncias. Além disso, você tem, consequentemente, uma descentralização da administração da corte. E, além disso, um ponto muito importante é a suspensão do poder moderador até o fim do período regencial. Então, o ato adicional traz reformas muito impactantes dentro da política do Império. E aí, inicialmente, você tem a regência una de Feijó, que foi eleito através das eleições, certo? E aí o Feijó ele venceu uma disputa muito acirrada, mas é um governo marcado por crises sucessivas. Ele enfrentou uma forte oposição, os seus aliados políticos eles estavam divididos e existiram uma série de ondas de revoltas a partir de 1835 e uma crescente opinião de parte da política imperial de revisar alguns dos pontos do ato adicional. E aí Feijó ele acaba renunciando dentro desse processo. E aí, por conta da renúncia de Feijó, ele escolhe, né, ele acaba escolhendo o Araújo Lima para ocupar o seu cargo. E aí o Araújo Lima inicialmente ocupa de forma provisória e depois disputa as eleições novamente, mas aqui você já está no momento político de ascensão daquilo que ficou conhecido como Partido Regressista. O Araújo Lima ele vence com folga e ele estabelece a formação de um governo conservador. E aí, dentro desse bojo de modificações políticas, você tem em 1840, no momento final da regência, a Lei de Interpretação do Ato Adicional, que estabelece algumas reformas judiciárias, certo? Ele retira a autonomia antes concedida às províncias, tem como objetivo justamente centralizar o poder, e ele diminui os poderes dos juízes de paz, que antes da interpretação do ato adicional tinham um poder local muito significativo. Então, dentro desse processo de reformas políticas, a gente também tem nesse meio alguns acontecimentos, algumas revoltas, motins e também propriamente revoluções que acontecem ao longo da regência, certo? Os acontecimentos eles são inúmeros, então para o vídeo de hoje eu vou citar alguns tópicos pontuais relacionados a algumas dessas revoltas, que é importante a gente observar o caráter e como aconteceu dentro desse período. Assim como vocês observaram nos minutos anteriores, a gente teve algumas mudanças políticas, muito resultado do contexto da regência. A gente tem, a partir de 34 para 35, um crescente processo de autonomia das províncias. A dinâmica política ela muda não só na corte, mas numa série de províncias espalhadas pelo que era considerado Brasil. Então você tem também disputas entre as elites locais, muito associado a esse processo que eu comentei anteriormente. Além disso, você tem uma participação popular muito forte em alguns desses espaços de poder. E aí, qual é a construção, qual é o caráter de construção de algumas dessas rebeliões? A gente já elencou alguns pontos, mas vale salientar que eram revoltas de caráter popular, você tinha também revoltas de caráter religioso, revoltas que envolviam também tópicos elitistas. Você tinha diferentes motivos que fizeram parte dessas rebeliões, mesclando questões de caráter econômico, questões políticas, de disputas políticas mesmo. Além disso, motivações relacionadas às desigualdades sociais que aconteciam. A primeira delas é a cabanagem. Ela acontece na região do Grão-Pará, ela vai de 1835 a 1840 e são insatisfações populares motivadas por algumas condições de vida precárias que assolavam a região. E aí você tinha uma disputa justamente pelo direito de comercializar pelos rios, que estava muito restrito àqueles que eram considerados as elites, certo? E aí você teve dentro desse conflito uma reação governamental muito violenta e que aconteceu por um longo período, porque a cabanagem ela teve algumas reviravoltas,
Você teve inicialmente a expulsão do presidente de província, depois você tem a corte enviando um aliado político, você tem uma dispersão do movimento pela região mais adentro do Grão-Pará, até a repressão final em 1840. Depois disso você tem também a Balaiada, que também é de caráter popular, compreendendo a província do Maranhão, vai de 38 a 41, e foi motivado por uma crise econômica na região, muito relacionada à queda do preço de algodão, que era um dos principais produtos comercializados na província do Maranhão. E aí, inicialmente, você tem a liderança de comerciantes locais, né, os balaios, e aí eles tomam algumas regiões, mas ao final do processo você tem uma repressão da corte significativa. Seguindo, você tem a revolta dos malês, famosíssima, né, que é uma revolta que acontece na província da Bahia, acontece em 1835, né? Ela foi composta por escravizados africanos das etnias Nagô e Haussá, que eram adeptos do islamismo. Era uma luta desencadeada por uma tentativa de liberdade religiosa e, consequentemente, também a liberdade desses escravizados. E aí ela também contou com uma revolução, com uma repressão violentíssima, muito associada também ao medo do que se aconteceu no Haiti, que se acontecesse aqui no Brasil. Além disso, você tem também a Sabinada, ela acontece também na Bahia, vai de 37 a 38, e está muito associada à insatisfação dos grupos médios urbanos, como médicos, soldados, comerciantes, e foi motivada por conta do pagamento elevadíssimo de impostos. Mais uma revolta também, de certa forma, popular, que acaba sendo reprimida. Uma outra também muito marcante, né, é a revolta da Farroupilha. Ela acontece na província do Rio Grande, São Pedro. Ela vai de 35 a 45, então ela atinge até o segundo reinado. E ela trouxe muitas ameaças à questão territorial brasileira, por conta da fronteira que se fazia com a região do que hoje a gente conhece como Uruguai, Argentina, enfim. E ela foi motivada pela insatisfação dos estancieiros gaúchos, que é aqueles que comercializavam a charque, né? Também conhecido em outras regiões do Brasil como carne seca. E aí eles estavam insatisfeitos com a política fiscal da regência, né? Com a política fiscal da corte, por conta dos impostos que estavam direcionados às charqueadas, e isso estava motivando a diminuição de algumas vendas, porque algumas dessas carnes estavam vindo de regiões externas da província de São Pedro, do Rio Grande de São Pedro. E aí você tem uma reivindicação por conta dessa taxação. E algumas outras insatisfações, como a criação da Guarda Nacional. Aqui a gente já está falando um processo de retomada da centralização. Lembremos a regência de Araújo Lima. Justamente a taxação, eles reivindicavam a taxação sobre o gado que vinha da região que a gente conhece hoje como Uruguai. E aí você teve inicialmente um processo de negociação, né, entre esses estancieiros e a corte. Evidentemente formou-se um governo republicano, né, e o Império ficaria responsável por pagar algumas dessas dívidas. E aí os rio-grandenses eles seriam responsáveis por indicar um novo presidente de província. Só que, dentro desse desenrolar, né, teoricamente esses oficiais que fizeram parte, eles seriam incorporados ao exército imperial, e também os escravizados que participaram seriam declarados livres. É claro que essas concessões para pôr fim à Farroupilha, elas não foram atendidas, uma série de figuras foram presas, e alguns escravizados até mesmo executados, e aí você teve a Farroupilha lá encerrada, justamente através desse processo de negociação, e apesar do aceite, né, dos revolucionários, você não teve a concessão da corte para as reivindicações que foram levantadas. Então, apesar de longo, chegamos até o fim. Muito obrigado por você que veio e chegou até aqui, tá? Não esquece de dar o gostei, se inscrever no canal, acompanhar os outros conteúdos e seguir eu e José Matheus nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu!